Muito bem, gente. Então, nosso estudo hoje é do item 19, Jesus e a conquista da paz. Temos o capítulo 10, a paciência, né? E o capítulo 16, né? O capítulo 10 é o capítulo do Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, né? A paciência. E o capítulo 16 já é do Desperte Seja Feliz, chamado Luta pela Conquista da Paz. É um tema muito atual, sempre atual, né? E muito difícil, né? Porque a paz não é uma conquista fácil, né? É algo muito complicado da gente conseguir. Até porque a paz não necessariamente diz respeito a não ter dificuldades, a não ter conflito, a não ter que ter luta no mundo, né? Mas manter realmente uma condição interna de, de tranquilidade, de serenidade, de paciência, né? Manter essa paz tão difícil, né? Da gente conseguir dar continuidade. A gente tem momentos de paz. E uma questão importante, né? Por que é tão difícil, né, conquistar essa paz? Porque essa paz é um processo interno, né? Não depende do mundo externo. O mundo externo pode favorecer um momento de tranquilidade, de bem-estar, de uma certa, né, condição de estar mais ou menos tranquilo, né? Mas isso não garante a paz, porque tem muita gente que tem uma vida muito tranquila, cheia de recursos, de suporte financeiro ou afetivo, e não consegue ter paz. Então, na verdade, nós podemos ter, de uma certa maneira, recursos externos que favorecem um ambiente de sossego, né, de harmonia, mas a conquista da paz é realmente algo interno de cada um, né? E aí Joana vai, no capítulo 10 justamente começar a falar sobre a paciência, né? Trazendo a imagem do Cristo, né? E, e ele como um símbolo, né, dessa paciência. É, então, um espírito que já conquistou, né, uma condição, né, de nobreza espiritual, a gente sabe disso, né? É, e ele já tinha, então, dentro dele, essa ciência da paz, né? Essa ciência da paz que se manifesta através, então, da paciência. Um, um... E Jonas fala da extrema paciência de Jesus por não só estar em harmonia com a própria divindade e consigo mesmo, sua consciência, mas também por conhecer a realidade de todos nós, da nossa realidade, do nosso passado, de poder também antecipar o nosso futuro e poder, então, a partir disso, ter condições, né, de poder operar, sabendo, então, da nossa realidade e dando o tempo necessário para que a gente possa, aos pouquinhos, ir despertando para a proposta que ele nos faz, né? Então, a Joana vai dizer que, sendo a paciência a ciência da paz, isso impõe, né, ou de uma certa maneira implica, né, um trabalho baseado num método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo.
Então, ela cita, né, bem-aventurados pacíficos. Né? É, por isso a importância, a benfeitora vai dizer, né, de conquistar essa paz. Mas é algo realmente, eu acho muito difícil, né? É, porque de Joana, que é um tesouro que não pode ser, que faz com que a pessoa não seja afetada em circunstância nenhuma, né? E a paciência justamente é capaz de exteriorizar a paz, né? Por uma atitude não violenta e uma capacidade, então, de encontrar um caminho, né? Que possa possibilitar um projeto, né? Um movimento que não seja da violência, que não seja da imposição e assim por diante. Né? E aí começa, né, essa dificuldade que ela vai comentar sobre que a paz é uma conquista então individual e faz parte desse esforço autoiluminativo, gerado por autoconhecimento, gerado por um objetivo da existência, movido pela caridade, né? Através de uma atitude de resignação e de concordância com o movimento da vida, naquilo que Deus nos coloca dentro da sua própria lei, né, de justiça e de amor. Né? Mas ela vai falar desses sofrimentos ocultos, né, que não que não aparecem, que não são vistos pelo mundo, é, e, e que, de uma certa maneira, de um lado, né, exige da nossa parte, né, uma capacidade de compreender, para ter paciência em relação ao outro, mas também nós somos também doentes, né, internos moralmente, né, e que carregamos também conflitos internos. E, por conseguinte, também não conseguimos ter paz. E precisamos da paciência do outro. Né? Então, de uma certa maneira, isso que vale, né, para o outro, né, de compreender o outro, que as pessoas guardam dentro de si realidades terríveis, da qual muitas vezes a gente não consegue compreender, né, não consegue perceber de uma maneira muito clara, né? E que precisa de almas que sejam tão compassivas, diz a benfeitora, corações pacientes que possa auscultar ele, né? De acolher, né? Esses gemidos pouco audíveis, diz a benfeitora, né? Pouco escutados, né? E para que, de uma certa maneira, a gente possa ter essa paciência necessária de ajudar, né, de suportar essa fase e dar condições para eles avançarem. Mas isso também acontece com a gente, então a gente tem que também ser paciencioso conosco mesmo, né? E criar um caminho para que essa paz seja conquistada por nós, para que ela tenha essa condições de gerar essa paciência necessária, tanto em relação a nós mesmos, né, como em relação também às pessoas que precisam da nossa paciência. E aí a gente pode se questionar por que é tão difícil manter a paz, né? Por que é tão complicado para nós, né? Construir uma base, né, segura, aonde a gente pode fazer uma morada interna que favoreça, que resulta numa paz. Então, quais são as questões que estão em jogo aí nesse processo de conquistar a paz? Alguém tem alguma ideia para trazer? Gil? Eu não sei se eu tenho uma ideia, mas o que eu vejo é que a gente busca a paz exteriormente, né?
fora da gente, né? E ela é uma conquista, como é uma conquista interna, né? A gente vai buscar na materialidade, né? Um conforto externo, né? Penso que essa é uma das questões mais preocupantes no meu ponto de vista. Ou ele busca paz no outro, né? O outro vai me dar paz, né? É como a questão da perca de paciência, né? A gente não pode perder aquilo que a gente não tem, né? Uhum, sim. Eu sou ali. Primeiro, eu penso que também existem pessoas que, mesmo que não tenham muito conhecimento, elas têm uma capacidade impressionante de ter algo interior. Então, ela só de se aproximar dessas pessoas, a gente já se sente bem. E isso independente de estudo, independente, para mim é uma coisa conquistada em outras vidas também, claro, porque aqui está nesse verso, né? Impressionante esse verso, não, perdão, esse texto terminando, né? Esse capítulo, os metais, isso que é do Desperte, seja feliz. É, a gente, tudo aqui que está falando, os metais, as gemas preciosas, o barro, o bloco de mármore, isso significa trabalho, a pessoa trabalha a si mesma. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, se eu conseguir, é, eu, bom, eu procuro ser calma, mas se eu conseguir isso no meu dia a dia, eu já sou uma felizarda. Mas, como você mesmo falou, Dó, é, é muito difícil. A gente pode ter uma paizinho, né, de vez em quando, mas não é tão fácil. Não que a gente vai sair assim, brigando, gritando, então falando palavrões. Não, não, ninguém vai fazer isso. O espírito é consciente, ele não, já passou, não existe isso para ele. Mas é o interior, que agora a Gil falou bem, é o interior, né? Eu tenho que. Pelo menos, estou falando de mim mesma, viu? É o meu interior. Então, eu luto para não deixar que a minha volta me influencie, coisas negativas, estou falando das positivas, das negativas que me influenciem de uma forma que eu perco o equilíbrio. Claro que é difícil, mas eu estou na luta e nunca Uhum, vou me render. ok. Você, Thiago? Obrigado. En mi caso, cuando dejó de preocuparme las ofensas de los demás y pasé a saber perdonar, me quedó la inquietud y la preocupación. Para mí es lo que más me hace buscar la necesidad de paz, es comprender que con mi actuación en esta existencia yo he podido faltar, ofender, no alcanzar los deberes necesarios, sobre todo para con los hijos. He tenido 4, tengo 3. Y comprender que en algún punto del camino, 2 de ellos no los veo, en algún punto del camino yo he podido faltar, y mucho. Y esto me duele más que cualquier cosa que del exterior venga hacia mí. No me duele. Me duele lo que yo pueda haber hecho. Comprendiéndolo, me imprime la necesidad de la paz, de pacificarme, de apaciguarme y de trabajar con Dios para cuando Él disponga
que yo pueda devolver en bien aquello que creo que he faltado. Muito bem. Vânia? Eu acredito, assim pelo que eu entendi do texto, que tem a ver com a expansão da nossa consciência. Comparando ali com o exemplo que ela deu sobre Jesus, né? Tem a ver com a nossa capacidade de compreensão e dessa abrangência do que está por trás da aparência, do comportamento de alguém. É como se fosse um grau de maturidade espiritual e emocional que me permite ver o todo, ou ver mais além, e ficar tranquilo porque eu compreendo. Então, se eu compreendo, eu não me avulto, né? Como Jesus, ele via a nossa condição de crianças espirituais como se fosse no jardim da infância, né? Ele chega adulto ali e a gente, as crianças, engalfinhando, né? Então, mas ele ficou tranquilo porque ele conhecia a nossa condição. Então, essa compreensão além daquilo que se vê, e esse saber, esse entender conscientemente, permite que a gente fique na paz. Mas como nós ainda estamos muito nessa parte primitiva e não temos essa condição, não temos essa maturidade, então eu acredito que é por isso que a gente não consegue ainda manter essa, não é nem é não ter construído realmente esse tanto, né, desse conteúdo de paz que a gente precisa. Eu acho que é como se andasse paralelo, né, a construção da consciência, a construção da paz e o despertar desse amor que existe em nós. Muito bem. Giza? Bom, pela leitura aqui da Joana, eu entendo, porque a pergunta é por que é complicado para a gente construir, né, uma base para essa paz, né, essas moradas de paz. Aqui, ela dando o exemplo de Jesus, que coloca que Jesus, primeiro que a paciência encoraja, né, que a gente, então, a paciência com os outros, mas é a paciência conosco mesmo, é essa coragem, e ela coloca aqui também que dar o tempo necessário, porque talvez nós sejamos muito apressados para querer soluções. Então, o que é a falta de paciência? Não dá o tempo que é necessário. Coloca também se submeter a situações que aparecem, como também Jesus o fez, né? Ela coloca assim, a gente muitas vezes pode não aceitar situações, então se tornar impacientes. Ela coloca até duas formas, ou a pessoa agressiva, ou se encoleriza, né? Tem essas reações afetivas assim, coléricas. Então ela fala que Jesus aguardou, ele esperou que ele fosse anunciado a hora certa. As coisas têm a hora certa para acontecer, e acredito que a gente não consegue observar isso, que nos falta essa base de saber realmente o que a gente necessita, quando que é a hora certa para acontecer algo, que a gente está impaciente. E outra coisa que eu acho que ela coloca é importante aqui, em torno dos indivíduos, né, que Jesus sabia qual o limite de suas forças, porque também é uma necessidade nossa saber, né? A gente às vezes é impaciente para conquistar algo, mas não observamos se está dentro do nosso limite, se nós temos força, essa coragem inicial que eu coloquei, para poder chegar naquele ponto, né? Então, eu acredito que construir essa paz, né, ter essa paciência, envolve tudo isso, todos esses aspectos aqui que a benfeitora coloca. Ok. Silvia? Ok.
Obrigada. Pensando numa coisa que você falou da questão da gente ter paciência, porque nós também precisamos da paciência dos outros. Eu acho que uma das coisas principais para a gente é não tentar entender as dificuldades das outras pessoas e não tentar mudar ninguém. Como dizia o Chico, deixa que as pessoas sejam do jeito que elas são e não tente mudar alguém, que nós temos a capacidade de nos mudarmos. E também tem aquela coisa da transferência. Às vezes coisas que nos irritam nos outros são coisas que a gente não gosta em nós mesmos, né? Então, é questão de se autoeducar e ver quando alguma coisa nos preocupa ou falta paciência com uma certa coisa, ver o que em nós onde que está a falha dentro da gente e modificar, porque eu acho que a única maneira de nós criarmos paciência é aprender a ter tolerância, como foi dito, com os outros e com nós mesmos, e nós podemos nos mudar, nós podemos ser mais tolerantes e deixar que cada um chegue no momento que eles mudem também, porque talvez, não sei, tem várias facetas disso, claro, naturalmente, mas eu acho que uma das coisas que mais perturba, que nos tira a paciência, é querer modificar as outras pessoas ou o jeito que eles são, porque eu não concordo, eles agem assim, quando que, em realidade, nós deveríamos ver o que nós temos que mudar dentro de nós mesmos, né? Ter paciência com nós mesmos também e com os outros. Acho que eu vejo uma das facetas disso assim. Uhum. Thanks. Muito bem. Em cima do que estão falando, né? Então vamos associar bastante a imagem do Cristo, né? E realmente Joana, ela traz essa ideia, essa imagem, né? De um Cristo que viveu sua humanidade, né? Dentro desse nível elevado, imperturbável, né? Que ela falou que ele suportou fome, dor, abandono, morte e nunca se impacientou, né? Agiu de maneira confiante e foi realmente superando as limitações, dificuldades que o mundo, né, produzia, trazia, né, em função da sua ignorância e do seu universo ainda muito limitado, né? E ela vai colocar, então, que esse processo, né, onde Cristo se torna, então, essa imagem viva, né, da paz e da paciência, né, é, é, de uma grandeza interna, né, que, de uma certa maneira, compunha, né, se deu por ele compreender, e essa compreensão reflete nessa capacidade dele de amar, né? Fala um homem que ama e que serve, que espera, que ensina pacientemente e que intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Então, realmente, né, a paciência que estão colocando é uma forma de compreensão amorosa, né, que se faz, que envolve essa aceitação do outro, não querer mudar o outro, não, de uma certa maneira, envolve, então, essa disponibilidade de poder aceitar e acolher o outro, mas também, de certa maneira, a gente poder compreender também, como estão colocando, a nossa condição interna também, né? Porque a nossa impaciência ou a nossa falta de paz interior, ela reflete ainda a nossa maturidade espiritual, né? E a Jona vai trazer no outro capítulo, capítulo 16, exatamente. O homem é um ser em conflito, que vive numa turbulência, num turbilhinho, né, mental e emocional, aonde ele não se encontrou ainda. Então, enquanto eu não me encontrar comigo mesmo, enquanto eu não tiver também em harmonia com a minha consciência, né, eu não vou conseguir ter paz.
Isso né? Então, ela começa a nos trazer, né, a partir disso, os desafios dessa conquista da paz, dessa luta, né? Ela fala que a coisa da paz envolve uma luta, interessante, mas contraditória, né? Eu quero a paz, mas isso envolve uma luta, né? Porque o título do capítulo é Luta pela Conquista da Paz. Então, ou seja, essa paz não é conquistada se acomodando, ou vou ficar zen agora, vou pensar em nada, para mim ter paz. Não, né? Então ela fala que, de uma certa maneira, a gente tem vários processos internos que impede de ter paz, né? Uma é a forma como a gente acolhe a vida, né? As dificuldades, as perturbações que, de uma certa maneira, fazem parte da realidade, né? E há uma tendência do ser humano de ficar preso em reflexões doridas, diz a Joana de Angeles, ou seja, fruto do nosso pessimismo, né? E, de uma certa maneira, né, numa certa infantilidade que não crê na nossa capacidade de lutar, na nossa coragem de lutar. De uma certa forma, essa dinâmica que reflete a nossa incapacidade de ter paz fala justamente dessa imaturidade, né? Essa infantilidade ainda psicológica, que, de um lado, cria muita exigência, né? E, de outro lado, tem muito medo. Então, o medo e a exigência é fruto de um espírito que ainda é muito infantil, que não tem consciência dos recursos e da compreensão desses recursos, de um substrato mais elaborado. E, diante disso, né, diante das lutas da vida, né, a gente acaba, então, se deixando levar por esses padrões mais negativos do pessimismo, da, da, de impulsos ainda não trabalhados, né? Então, é, e aí a gente vê assim, ó, que dentro dessa falta de paz, a Joana coloca, que tem uma dinâmica que está muito ligado, né, ah, aos conflitos que a gente acaba gerando pela nossa sombra, né? Porque ela vai dizer assim, de um lado, né, a gente fica preso em um pensamento negativo e numa dificuldade de ter coragem e capacidade de poder lutar. De outro lado, ela diz, né, que, em vez de a gente buscar se integrar no grupo, né, de uma maneira realizadora, né, de maneira a gerar confiança, de ter positividade, de agregar, de promover o melhor, a gente se debate em conflitos internos, né? Ou seja, né, a gente muitas vezes não quer somar, ou não quer aceitar que o outro seja melhor do que nós, ou não quer, de uma certa maneira, reconhecer o valor do outro, ou não sabe lidar com a limitação de dificuldade do outro. Então, isso tudo, de uma certa forma, reflete essa imaturidade que é geradora de conflito, né? E por isso que o Jung vai dizer, né, porque ela, lá no final do capítulo, ela vai falar que existe o anjo da amargura, né, que a gente tem que ter cuidado, né, de penetrar nas lições da vida, né, meditar, refletir, para que o anjo da amargura não acabe se instalando e gerando mais perturbação dentro de nós, né? E a amargura, diz o Jung, né, ele diz assim, onde há amargura não há sabedoria. E onde há sabedoria não há amargura. Que a amargura é a mãe de todas as coisas, porque a vida tem seu amargor, tem seu gosto amargo, né? Mas enfim, porque a vida é feita de sangue, suor e lágrimas, né, gente? A gente vai ter que verter, né, o sal dentro de nós que está no sangue, suor e lágrimas, né? Então, a amargura
é fruto dessa incapacidade de lidar com a realidade, aonde, de uma certa maneira, a gente luta por não aceitar, diz a Joana, essa presença maceradora, ou seja, essa presença da vida que macera a nossa alma, que machuca, que perturba, que impede. Né? Claro, se tu não tem sabedoria, ou seja, que é atravessar isso, essas realidades de uma maneira mais de compreensão, uma compreensão do meu limite, compreensão do outro, é óbvio que essa amargura vai nos possuir, gerando então todo esse campo de perturbação e, consequentemente, de pouca paz dentro de nós. Né? Eu sou ali. Que essa palavra amargura, eu primeiro, antigamente eu pensava que eram pessoas assim muito imaturas e assim não só emocionalmente, mas espiritualmente imatura. Então ficava guardando aquele ranço da amargura. Mas é que em estudos a gente vê que há pessoas que têm problema com depressão, Doc. Então eles sentem uma coisa de amargura, sabe? Mesmo que seja uma pessoa que parece aparentemente, sei de uma pessoa assim, ele parece assim normal como todo mundo, mas não está. Ele parece que está dentro, parece que tem no semblante quando está só. Ele parece que está assim, o mundo está me devendo, qualquer coisa assim, sabe? É uma amargura. Isso é amargura? Não tem nada a ver, então, com imaturidade, né? Assim, isso É depende, só né? fazer. Porque, assim, quando a gente está falando da amargura aqui, a gente está Uhum. falando dessa reação nossa de não conseguir lidar com o lado amargo e doloroso da vida. Né? Porque, de uma certa maneira, essa compreensão que a doutrina que o Espiritismo nos coloca, que o movimento espírita nos possibilita, é justamente de poder transcender essa visão superficial e concreta da realidade para uma dimensão mais profunda. Né? Então, a Joana vai falar, né, muitas vezes, da importância que esse processo é um convite à mudança de atitude mental e comportamental da gente. Obrigada. Então, é crescimento, na realidade, é um processo, né? Obrigada, agora entendi bem. Muito bem. Só que, de uma certa maneira, né, a nossa tendência é já interpretar as coisas a partir dessa visão limitada, ou infantil, ou pouco clara da nossa realidade. Né? Então, a Joana falava dessa pouca receptividade da nossa parte, né? Quando esse convite da vida nos faz. Né? Porque qual é a resposta da gente? A gente substitui essa capacidade de receber a vida, como ela se apresenta, por conteúdos viciosos, que já estão presentes no nosso campo psíquico. Então, uma questão fundamental para conquistar a paz, segundo Joana, uma é se libertar dos entulhos mentais que a gente ainda nutre e carrega dentro de nós. Né? Para que a gente possa ir rompendo com esse campo negativo, né? E poder trazendo elementos novos que nos dão uma sustentação realmente mais firme e mais positiva em relação à vida. E aí a gente vê o quanta coisa perturba a nossa paz, porque é difícil de conquistar, porque a falta de paz é um estado de perturbação interna. Então, eu tenho pouca paz, por quê? Porque eu sou orgulhoso e exigente com os outros, e daí me incomoda o fato das pessoas não corresponderem à minha expectativa.
eu me perturbo e não tenho paz porque eu tenho culpa e fico me condenando, gerando estados de perturbação interna como uma forma de me punir. Eu não tenho paz porque eu não confio em mim, na vida, e tenho medo, e o meu medo acaba criando um estado emocional que faz com que eu não consiga me manter apaziguado. Eu não tenho paz porque eu tenho frustrações enormes e não consigo aceitar que a vida não me deu o que eu gostaria e fico preso num tormento interno por essa frustração. Eu não tenho paz porque a minha natureza, o meu coração está ansioso de conseguir coisas do mundo e eu projeto no mundo bem-estar, nessa cidade ou no outro, no mundo, e aí eu fico naquela expectativa ansiosa, né, de esperar do mundo chegar a esse lugar que não chega. Então, por vários motivos, eu podia dar mais uma série de, de situações que demonstram o quanto a nossa natureza é uma natureza perturbada. E uma natureza perturbada, que é perturbada ou que se perturba facilmente, como é que vai ter paz? Né? Então, ela é muito clara, né? Que a paz, né, envolve essa correção da ótica de observação e na forma como a gente encara os acontecimentos. Se tu não encarar os acontecimentos de maneira correta, tu não só não vai ter paz, nem sabedoria, mas vai ficar preso na amargura. E essa amargura pode ter vários nomes também. Né? Quando ela fala do anjo da amargura, essa amargura pode vir de vários nomes. Pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser pena de si mesmo, pode ser impaciência em relação ao movimento da vida, né? Porque a amargura, ela é, na verdade, eu estou pegando aqui a amargura como um, uma condição geral da pessoa que não consegue compor com a vida, e essa amargura representa justamente a incapacidade nossa de dialogar com a vida, né? E suportar a maceração como Jesus suportou, como colocou lá, ele passou fome, ele teve que superar a morte, a incompreensão dos homens, assim por diante. Né? Tudo isso está em jogo aí quando ela cita a figura do Cristo. Lígia? Oi, Gelson. Não, ouvindo você falar, o que me veio assim foi a questão do apego, assim, o quanto o apego também poderia estar no fundo ali, né, por trás dessas questões. Com certeza, porque o apego, de uma certa maneira, segundo, né, a Joana vai trabalhar isso no livro A Plenitude, né, a partir da proposta budista, que o apego é a base de todos os males, porque o apego tem a ver com esse eu se confundir, né, com o que é transitório, e na medida que eu me identifico com o que é impermanente pelo apego, isso gera necessariamente sofrimento. Então, o apego é a base de todo sofrimento, né? Então, o apego está nessa, nessa base aí, né, da falta de paz. O apego é tu se confundir com a realidade, né? E aí realmente tu não vai conseguir se relacionar com a vida de uma maneira a estabelecer com a experiência algo que é do sentido espiritual e não de uma necessidade egóica que tá associada a algum tipo de apego da qual tu traz, né? Então, o apego tem a ver sim, com essa questão. Denise, Tu comentaste, né, que a paz, ela também depende da questão da gente ter compreensão antes da situação e da vida. Mas aí eu fiquei me perguntando, né, em geral, para a gente alcançar essa paz e poder compreender, muitas vezes a gente está compreendendo as coisas com uma ótica muito atrapalhada.
vendo por um prisma muito confuso. Como é que tu vai compreender se tu tá com a visão totalmente deturpada? Entende? Assim, Denise, uma dica, né, que Joana nos traz, e talvez eu veja que também a questão do apego que a Lígia colocou agora, é tu aceitar. Eu posso não compreender, mas se eu aceito que a vida é maior do que eu, se eu aceito que eu não consigo compreender, se eu aceito que a realidade é daquela maneira, se eu aceito que o outro é daquela maneira, se eu aceito que a vida, nesse momento, mostra uma cara não tão feliz por algum motivo, isso já é apaziguador. Então, a aceitação, o trabalho de aceitação, me parece que é um fator bem importante aí, esse processo de ter paciência conosco e com o outro, né? Para gerar aos pouquinhos um tempo de compreensão e conquistar, na medida desse trabalho conosco mesmo, a paz interna. Né? Então, é um processo, né? Tudo isso. Né? Então, por isso que a Joana falou, corrige a ótica de observação e encara os acontecimentos de maneira correta. Mas se eu não consigo ter ainda essa capacidade de encarar de maneira correta, nem de observar, se eu aceito que eu sou pequenininho, não, Gelson. É melhor tu compreender que talvez a tua forma de olhar está errada do que tu ficar brigando com o mundo, achando que o mundo... Então, vamos parar um pouquinho, dá um passo para trás, aceite, né? Que de repente a coisa é assim, né? E aí, né, de uma certa maneira, então eu começo a me apaziguar e começou a ter uma postura mais aberta e favorável à realidade, né? Porque ela vai dizer que não há facilidade nesse processo evolutivo, né? E aí eu sou convidado a essa mudança de atitude mental para poder chegar realmente numa condição que vai me conduzir à paz. Né? Então, Débora? Ainda em relação a isso, Gelson, porque eu estava lembrando do capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar, né, da Terra, né, como mundo de provas e expiações. E aí, enquanto você explicava as coisas, eu fiquei pensando, né, como fica mais fácil quando você explica, né, e até a gente consegue enxergar as nossas reações egóicas, imaturas, exageradas, porque se a gente está na Terra, então já é de se esperar que tanto a gente quanto o outro, né, vá ainda estar se comportando desse jeito, mas o que eu fiquei me perguntando assim também em relação realmente a corrigir essa consciência, né? A visão que o que é a Terra, o que esperar de mim do outro. Mas uma coisa que eu percebo assim que para mim ainda me atrapalha muito, Gelson, é a questão do sentimento, porque e aí eu fico pensando, então é porque tá bom. Então conscientemente eu começo a me dar conta que, né, que eu tô na Terra, que eu vou ter, né, agressividade, que outra vai ter agressividade, entra aquela questão da reatividade que você tanto trabalha com a gente, né? Mas chega na hora das coisas, é como se o sentimento também, às vezes, fosse uma coisa muito. Eu fico pensando, então é a consciência educando o sentimento, né? Fica assim um pouco, às vezes, perdida nesse processo. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Débora, o sentimento é uma forma de compreensão, né? O sentimento é uma forma de razão, né? É a razão do coração, então o coração compreende. Então, se o sentimento tá confuso ou está perturbado, tem alguma questão interna ali que está perturbando o sentimento, né? Que geralmente são algum fator emocional, ou da nossa sombra, ou de padrões que a gente carrega. E claro, e por isso que, de uma certa maneira, tu tem que sair da situação e que só como que é o que foi comentado, né? Você já falou assim, não, a questão é comigo e com Deus, né? Então eu vou buscar nele essa força, eu vou buscar em mim uma paciência comigo mesmo e dizer assim, mas por que, Débora, tu tá com esse sentimento? Onde te tocou, né? Então, por isso que todo esse processo que Joana propõe, ela está chamando um processo de autoiluminação, né? Que é justamente reconhecer
que eu me deixei levar por alguma coisa, né? É, de um processo contraditório ainda, né? Ela vai dizer isso, né? Não, ela fala assim que ou me deixei engolfar pela queixa, pelo meu negativismo, pela minha frustração. Algum espaço mental está preenchido, diz a Joana, por ideias contraditórias. Então, tu tem que ouvir o chamado do Senhor, diz a Joana, né? E ver o que dentro de ti está em desarmonia com o chamado do Senhor. Tá. O movimento de Jesus é esse. Bem, esse é o movimento de Jesus. Agora, o meu movimento, né? Qual é? Né? E aí poder realmente criar esse diálogo para conseguir, então, né? E aí ela fala justamente, né? Desse entulho mental que é permeado por vários funcionamentos da gente, porque não é só o conteúdo emocional, mas a serviço de que está esse conteúdo? Que são esses padrões internos que a gente tem que reconhecer para poder ir trabalhando, né? Então, é um processo de realmente, né? E buscar também daí os elementos de forças que possam nos renovar, né? Então, é toda uma conjuntura de elementos que a gente vai agregando para que aos pouquinhos a gente possa conseguir conquistar essa paz. Mas aquilo que eu falei para a Denise, a aceitação, uma postura de aceitação, ajuda bastante no primeiro momento. Eu sou Li. Era isso, quando você falou, não compreender, mas aceito. E daí, então, isso, né, que você tinha falado, né? Uma dica de Joana, né? E então eu pus assim, aceitar não é concordar, é ficar em paz, não reagir, apaziguar o interior e não julgar. Então daí a gente realmente consegue ficar em paz, permanecer, né? É isso, né? Ela está tendo o Isso exemplo que de eu quis dizer, Jesus, mas né, Sueli? aceito, né? Não É, é que você que concorda, a paciência encoraja os seres, a Joana de Ângeles, né? É porque ajuda a enfrentar qualquer situação. Então, olha só, ela está juntando paciência com coragem, né? Por que a paciência ajuda na coragem, né? Por que a ciência da paz nos dá coragem? Porque justamente a paciência nos faz, segundo a Joana, né? E Jesus Deus mostra disso, ela fala, né? Deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora, ou seja, ele não apressou. E se eu consigo acolher isso, eu tenho coragem de me manter na vida, não desistir, né? Por quê? Porque a minha paciência possibilita eu não apressar, né? Não querer impor, não me perturbar, e aí eu tenho coragem de conseguir levar as coisas num ritmo, numa condição e numa perseverança para que as coisas, no momento certo, né, possa encontrar o seu lugar. Né? Então, é isso que está em jogo. Né? Silvia? Pergunta bem rapidinha, Charles. Questão também, a paciência, em certas vezes, não significa também que a gente fique inativo, né? Porque às vezes dá a impressão de que você tem paciência, espera tudo chegar. Isso também é uma coisa negativa, também ser inativo, porque você é paciente, espera e não faz essas coisas que a gente faz. Seria uma coisa assim? Seria uma parte Sim, negativa de tem que pensar cuidar nisso? muito, né, Silvia? Sim, pode ser uma forma de acomodação, né? De preguiça, né? Parece que eu aceito, mas na verdade não quero me incomodar, né? Pode ser medo da vida, né? Pode ser um passivo-agressivo, eu não tenho coragem de me posicionar, daí parece que eu suporto o outro, mas no fundo isso não é verdade, eu tô me negando de maneira passiva, eu estou rejeitando e me opondo ao outro, então realmente tem que ver que a paciência não é um processo passivo, acomodado, ou simplesmente de uma atitude, né, indolente, né, descuidada com a vida. Né?
isso realmente tem que cuidar, porque a gente pode confundir essas coisas. É fácil a gente confundir isso, né? E por isso que ela falou que realmente a paciência é uma conquista de muito esforço e que opera nessa lucidez da gente, essa lucidez que nos ajuda a compreender e justamente conseguir me relacionar com a realidade como ela é, né? E assim manter a minha paz, a paciência, sabendo que tudo está nesse processo aí de caminhada, né? Então, tudo isso é em jogo aí, quando a gente fala da tal paciência e da paz, que ainda é muito difícil a gente conseguir. E eu acho que não vai ter paz no mundo ainda se a gente não compreender o real sentido da fraternidade também. E essa fraternidade não só entre nós, mas também entre os animais, né? Eu já vi alguns espíritos dizer que enquanto tiver morte de animais, não vai ter, ainda vai ter guerra. Alguns espíritos têm, não sei até que ponto essa percepção espiritual é uma percepção é, geral de todos os espíritos ou de alguns espíritos, mas já vi comunicações espirituais que colocam assim, né? Enquanto a gente servir de sangue dos nossos irmãos menores, não há como haver paz na Terra, né? Então, não sei, mas eu com certeza, de uma certa maneira, a paz envolve justamente essa compreensão de uma fraternidade legítima, né? Que ainda nos falta, tanto nessa irmandade comigo mesmo, como em relação ao outro. Então, aos pouquinhos, a gente vai, né, de um jeito ou de outro, né, batendo a cabeça, né, e, e vendo que não é o caminho, não é por ali, encontrando outros caminhos. Né? Mas que realmente a gente tem que trabalhar muito pela paz no mundo, que começa, como diz o Divaldo sempre, dentro de cada um de nós. Né? Começa que a paz começa dentro de cada um de nós. Então, esse esforço, né, do trabalho de, de um trabalho conosco mesmo para que a paz do mundo esteja alcançada. Tá bom, gente? Então, semana que vem nós continuemos no item 20, tá? Psicologia da humildade, certo?